Vamos começar. Eu estou muito assustado, Vólio Bene. Eu estou muito assustado, Lucas Belotti. Não fique. Calma. Qual o que, tio Rei? O tio foi professor de português, de redação, de literatura. E de todas as disciplinas, aquela em que eu tinha mais expertise, digamos assim, era ensinar redação. Porque para escrever um texto, a cabeça tem que estar minimamente organizada. E como sabem as crianças que trabalham aqui? Eu falo criança porque eu já tenho 64 anos, tudo jovenzinho, mas é carinhoso. Eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas a minha cabeça é organizada. Quer estruturar uma coisa do principal para o secundário? Pois não, é comigo mesmo. Quando eu trabalhei em jornal, as pessoas gostavam, eu ia fazer... Eu ficava circulando editorias para fazer especiais, Vólio Bene, porque quando... Opa, põe a bola no chão aqui, vamos ver. Eu até conto, mas no 11 de setembro eu estava em casa, caiu, eu fui meter a revista, o mundo vai acabar. Cheguei lá e falei, primeiro vamos tomar um uísque, vamos relaxar, né? Porque não adianta no meio do forfé, da quentura, ninguém faz coisa nenhuma, fica todo mundo desesperado batendo cabeça. E o tio, eu sou meio espivitado em algumas coisas, mas nisso. Mas ler um texto, entender o que está escrito é fundamental. Atenção, você que me ouve, você que me vê, espalhe isto que eu estou dizendo, porque é o que está escrito. Não foi o risco de fuga que determinou as medidas cautelares contra Jair Bolsonaro. Isso é mentira. Não é porque botaram tornozeleira eletrônica nele que foi o risco de fuga. Caramba! Vão ler a decisão, está escrito. Porque aí diz assim, mas não provaram que ele ia fugir. Primeiro que é risco de fuga, não tem que ter necessariamente prova, precisa ter indícios. Mas não foi isso que decidiu, embora essa possibilidade exista. Foi oferecido asilo para ele. Fez lá aquele negócio da embaixada, mas não é essa a fundamentação. Não é essa a fundamentação. Porque senão fala assim, não, mas eu não vou fugir. Então pronto, então não precisa. Não, não é essa a fundamentação. Vocês não leram o que Alexandre escreveu? Hein? Que diabo é isso? E eu vou explicar aqui. Escrevi já um texto no UOL, hoje ainda, vai bem, escrevi 3 de madrugada e outro hoje. Eu vi. O velhinho adora trabalhar. Não pode ter preguiça, tem que ler. Porque se fica fazendo só um pupurri daquilo que você lê por aí, um entende errado aqui, outro entende errado ali, outro entende mais ou menos certo aqui, entende mais ou menos certo aí, vamos fazer a síntese dos erros. Fica parecendo inteligência artificial quando tem que juntar tudo o que se disse e junta tudo que disse um monte de gente errada. A inteligência artificial faz o quê? O erro. Mas foi inteligência artificial. Não, é que a inteligência artificial ela pode sintetizar as burrices naturais. Não é mesmo? Estou indignado. Vai ler o que está escrito, Diacho. Mas ele está com tornozeleira, ele não pode se aproximar da embaixada. É verdade. E está certo. Prontos. Agora eu vou explicar direito, Lucas. Vamos lá. Tio Rei, eu mesmo, escrevi um texto esta madrugada dizendo que Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro estavam se candidatando à prisão preventiva. Que há motivos arreganhadamente óbvios, eu até usei esse advérbio agreste, difícil, duro mesmo, arreganhadamente óbvio, né? Existem os motivos para a prisão preventiva, que estão expostos, preste atenção, artigo 312
do Código de Processo Penal. Quando é que o juiz decreta prisão preventiva de alguém? Quando, havendo evidência de que cometeu crime, tá, sinais de materialidade, tá? Existe risco à ordem pública, então, portanto, preservar a ordem pública, preservar a ordem econômica, processo, mexer com testemunha, criar constrangimentos. Sim. Quando existe risco de fuga, sim. Econômica está lá também, a depender do crime. Quando existe risco à instrução criminal, isto é, você tenta, Lucas, mexendo porque lá está sem risco de não cumprimento da lei penal. Não fala fuga. Ou, voglio bene, há mais, um quinto motivo, não cumprir uma medida cautelar. Portanto, se o Bolsonaro desrespeitar alguma medida cautelar agora, ele vai em cana. Isso é para prender. Artigo 312. E eu disse, há motivos para prender. Há motivos. Eles estão dando motivos, os dois. Mas a preventiva do Eduardo, ele vai ficar lá fora. O que é que eu escrevi? O roteiro para a preventiva de ambos, Eduardo certamente não se preocupa com isso, é arreganhadamente óbvio. A pressão que o filho exerce nos Estados Unidos, admitida, explícita, motivo inclusive de orgulho pessoal, busca interferir na ação penal em curso no STF. Como? Cometendo o maior de todos os sortilégios do que respeita ao rompimento da ordem pública, artigo 312. Pressionar um juiz. Na verdade, juízes. Eduardo age em proveito do pai, que anui, que concorda com suas investidas, elogia sua situação e o financia, porque o Gênio deu uma entrevista ao UOL e disse, eu mandei 2 milhões para ele, sou eu que financio. Ele atua lá, sou eu que o financio. Ele está tentando constranger juízes, interferindo aqui na ação em curso, artigo 312, também coação no curso do processo, a lei para isso, e o Bolsonaro financia. Quem é Bolsonaro? Réu na ação penal. Quem seria o beneficiado se os juízes se deixassem pressionar? Jair Bolsonaro. O que é que se faz nesse caso? Prisão preventiva. E como sabem os doutores, advogados deles, tal, eu lido com essas coisas de maneira técnica. Eu até os elogiei hoje no seguinte sentido. Eu disse, não é possível, porque eu fiz comentários de manhã aqui, vai ver? Sim. Aqui na TV. Eu disse, não é possível que os advogados dele não tenham dito, você vai ser preso, o senhor vai ser preso, se continuar nessa. E eu até elogiei, eu disse, são advogados competentes. Claro, eles agora estão fingindo, nós vamos ver, estão fingindo surpresa, vale bem? Ô, Lucas, meu Deus, que absurdo! Todo advogado criminalista diz isso, são meus amigos queridos, beijos para todos. O que eles vão falar? É verdade, merecia preventiva? Vai falar isso? Não, né? Agora, eu lamento que eles não tenham conseguido controlar o maluco lá. E o outro maluco lá longe. Vejam, e eu disse até no texto, no comentário, não é que eu estou torcendo, eu estou pedindo a preventiva. Eu sou pela prisão depois do trânsito em julgado. Agora, eu tenho que fazer uma análise técnica. Eu estou falando, vai acontecer. Há bolsonaristas que falam comigo. Um deles um dia me perguntou, o que você acha que vai acontecer? Eu falei, meu amigo, é o seguinte... O Alexandre só não decreta a prisão preventiva do Bolsonaro se não quiser. Agora, se o Bolsonaro quer isso, ele vai conseguir. É técnico. Mas, Lucas, aí vem, voglio bene, outra coisa da lei. O que é o artigo 319 do Código de Processo Penal? Artigo 319 são medidas alternativas à prisão preventiva.
essas aplicadas agora. O juiz pode, em vez da prisão preventiva, decretar uma medida menos gravosa. Elas estão no artigo 319. O diabo é que as pessoas perderam também a noção do que significa alternativa. O que é uma alternativa? Uma medida alternativa significa uma outra medida entre duas ou várias que você pode escolher. Mas os motivos, Vólio Bene, são os mesmos. Sim. Os motivos são os mesmos. Quando é que se decretam medidas cautelares? Os mesmíssimos motivos do artigo 312. Sim. Risco à ordem pública, ordem econômica, instrução criminal, não cumprimento da lei penal. Aí sim, tem um no 312 que não está ali, porque se você não cumpre o que está ali, também você vai ter a preventiva. E o Alexandre é claro, como a luz do sol. O Alexandre é claro e transparente e brilhoso como a careca dele. Eita. A gente tem realmente dois ministros bem diferentes ali no Supremo. Tem. Um muito careca e outro muito cabeludo. Pelo menos aparentemente. E os contrastes poderiam ser só esses, né? Mas não são, infelizmente. Eu não sei se eu fui muito sutil, mas, enfim. O que é que o Alexandre escreveu? As ações de Jair Messias Bolsonaro demonstram que o réu está atuando dolosa e conscientemente, de forma ilícita, conjuntamente com seu filho, Eduardo Santos Bolsonaro, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado estrangeiro, por meio de atos hostis derivados de negociações espúrias e criminosas, com, vai bene, Oi. Lucas, patente obstrução à justiça e clara finalidade de coagir essa corte no julgamento. No curso das investigações, portanto, as condutas ilícitas de Eduardo não só permaneceram, como também se agravaram com o auxílio direto de Jair Bolsonaro. É risco de fuga aqui? Tá falando de fuga? Quer mais? Ressalte-se ainda que a investigação comprovou a participação de Jair Messias Bolsonaro nas condutas criminosas, não só incitando, aspas, a tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado, com clara afronta à soberania nacional, mas também auxiliando, inclusive, com aportes financeiros a Eduardo Nantes Bolsonaro, a negociação com o governo estrangeiro para que este pratique atos hostis contra o Brasil, em clara ofensa ao artigo 359-I do Código Penal. Então aqui ainda tem um crime novo. Essas são as razões da prisão preventiva. Porque eu li um texto absurdo, abjeto, sob o pretexto de sejamos críticos ao Alexandre também. Não, claro, pode ser crítico ao Alexandre, mas não atribua ao ministro o que ele não fez. Risco de fuga não está claro, é só coisa da internet. Mas quem disse que é o risco de fuga que determinou a decisão? Que coisa absurda! Que coisa mentirosa! Ainda que possa até acontecer, né? Porque parece que asilo já foi oferecido. Vocês entenderam a razão da decisão e das medidas cautelares aplicadas contra ele? Sendo réu, estando na reta final do julgamento, ele patrocina a presença do filho dele nos Estados Unidos para cavar punições contra o Brasil
e contra o próprio ministro, que não é contra o ministro, é contra o ministro e é contra todo o Supremo. Não é só contra o ministro e contra o Supremo. Para quê, Vólio Bene? Para quê, Lucas? Para que o juiz intimidado mude de ideia. Sim. Cavando as tarifas e não sei o quê, eu insisto que o Trump está usando o Bolsonaro como boneco de mamulengo, mas ele se orgulha disso. Hoje ele tentou se livrar disso, mas não adianta agora. Aí diz o Bolsonaro, eu posso ir lá negociar. Aí diz o Eduardo lá fora, basta anistia, está tudo resolvido. Portanto, constrangendo os ministros. Alexandre tomou a medida cautelar, já votaram a favor o Dino, Flávio Dino, o Cristiano Zanin e a Carmen Lúcia. Portanto, nós já temos 4-0. Faltam as luzes de Luiz Fux. Não sei o que virá. Não tenho nem ideia. Atenção, o ministro não se sentir constrangido não quer dizer que o constrangimento não exista, porque eu estou vendo que o Alexandre não se sente intimidado, mas a intimidação existe. Essa é a razão. Essa é a essência. Ainda que se tomem medidas cautelares para, eventualmente, impedir também a fuga. Tá claro? Aguardemos Luiz Fux, que podia ser Luiz Lux, que é o que em latim? Luz. Não tem sido exatamente, mas eu espero que vote direito. Escrevi hoje, expliquei, antecipei, porque era óbvio. A minha bola de cristal se chama fato, a minha bola de cristal se chama lei. Vamos à lista das medidas impostas pelo STF, rapaziada? Vamos ver aí quais foram as medidas, vocês vão se alternando. Sim. E aí eu vou explicando aqui. Vamos lá. Nessa. 1. A busca e apreensão domiciliar de aparelhos de telefone celular, computadores, tablets, mídias de armazenamento, documentos, além de valores em espécie, em reais ou moeda estrangeira de valor igual ou superior a R$10 mil. Isso é... Se você olhar lá o artigo 319, enfim, está absolutamente sustentado, porque hoje em dia, em particular, né, essas pressões e os crimes que estão em investigação, né, e esse constrangimento dos ministros do Supremo, evidentemente feito por meio eletrônico, né? E caso não se encontre, aí tem uma segunda, caso não se encontre no domicílio, né, aí aquilo que estiver com ele, eventualmente. O celular não estava na casa, não interessa, está com ele, está no carro, está em algum lugar, que seja lugar onde ele circula. Então também tem essa apreensão que vai em domicílio, mas também tem uma apreensão que é pessoal. Então tem a busca e apreensão em domicílio, que o Vólio Bene falou, essa pessoal que eu falei, e tem a terceira, Lucas. Proibição de ausentar-se da comarca com uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar no período noturno, a partir das 7 da noite até as 6 da manhã de segunda a sexta-feiras e integral nos fins de semana, feriados e dias de folga. Isso. E aí, a tornozeleira. A tornozeleira acabou dando um viés aí. É só para ele não fugir. Aí ele fala, não vou fugir, não fugir. Não. Ainda que seja uma proteção necessária. Mas não é a razão da prisão. Atenção, coleguinhas, não é a razão da prisão. Existe um texto com a razão da prisão.
Existe um texto com a razão da prisão. Ah, mas em nenhum lugar diz que atentar contra a soberania, nesse caso, da prisão preventiva. Não, não é isso. É que o atentado à soberania é a tentativa de constrangimento dos juízes. Mas que diabo aconteceu? Estão tentando realmente transformar a língua portuguesa só em sepultura, nunca em esplendor? Não consegue ler um texto? Ah, mas é que tem a proibição de aproximação e acesso a locais, sedes de embaixadas e consulados de países estrangeiros. Existe a possibilidade? Existe a possibilidade. Sempre existe. Agora, se o Bolsonaro não... E existiria, presta atenção, existiria ainda que ele não estivesse financiando o filho para fazer o que está fazendo. Mas não se decretou mas não se decretou medida cautelar. Aliás, quando ele foi dormir na Embaixada da Hungria, não é? Entre 12 e 14 de fevereiro de 2024, por um acaso, não, foi, dormiu, ele não estava com tornozeleira. Não foi isso. Sei lá, deve ter, o banheiro da embaixada deve ser legal, deve ter uma comida boa lá. Foi comer um goulash. Né? E proibição de manter contato com embaixadores e qualquer tal. E de utilização das redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros. Ai, aqui, vão falar, olha a censura prévia, meu Deus. Não, você fica cometendo crime contra o Supremo, você fica conspirando contra o Supremo, você fica... O instrumento usado para interferir na instrução criminal, no caso da instrução processual, são as redes, inclusive. Decisão muito clara. E vocês vão ver hoje, essa gente amalucou-se. O Eduardo fez um vídeo lá para um outro militante de direita, que parece que eles fizeram uma treta, eu não sei porque, né? Mas pelo que eu entendi, e ele fala em violência, ele fala em sangue. Eu não sei que diabo está acontecendo com ele. Submetido a uma dieta rigorosa, parece que está muito mais magro, mas eu não sei se é uma magreza assim de quem, sei lá, pode ser só um Mojauro, mas não sei. Tá estranho. Uhum. Mas vamos ver. É assustador, assim.